Hoje à noite, viaje comigo até as montanhas dos Andes, em terra inca, escrito pelo aclamado explorador Hiram Bingham e traduzido por Mariana Eberhard. Eu, Marcone de Moraes, serei seu guia enquanto descobrimos as incríveis ruínas da civilização inca que viveu aqui há mais de 480 anos atrás. Para a maioria dos nossos amigos de Cusco, a ideia de que poderia haver qualquer coisa mais impressionante do que as antigas ruínas incas de Choquequirao parecia impossível. Eles consideravam aquele berço de ouro uma das descobertas arqueológicas mais extraordinárias dos tempos recentes. Irredutíveis, nós embarcamos em nossa grande aventura. É possível chegar ao Vale do Urubamba, ou Uilcamayu, como era chamado antes, de diversas maneiras, partindo de Cusco. A rota mais comum para aqueles indo até Yucay está a noroeste da cidade, sobre a grande rodovia andina, passando pelas encostas do Monte Senca. Em Tica Tica, a estrada atravessa a passagem mais baixa no extremo oeste da bacia de Cusco. Este é o último ponto de onde pode-se ver a cidade de Cusco. Todos os verdadeiros indígenas, seja saindo do vale ou entrando nele, se viram em direção ao leste, encarando a cidade, tiram seus chapéus e murmuram uma oração. Eu acredito que as palavras que eles usem agora sejam da Ave Maria ou alguma prece similar da Igreja Católica. Mesmo assim, o costume, sem dúvidas, vem de muito antes da chegada dos primeiros missionários espanhóis. É provavelmente uma relíquia do hábito antigo de adorar o sol nascente. Durante os séculos que precederam a conquista, a cidade de Cusco era a residência do próprio Inca, o ser divino que era ao mesmo tempo líder da igreja e do Estado. Não haveria nada mais natural do que, ao avistar a sua residência, as pessoas executassem um ato de devoção. Isto, por sua vez, deve ter levado as pessoas que saíssem da cidade a desenvolver o mesmo hábito no mesmo ponto da estrada. Saindo de Tica Tica, nós caminhamos em direção norte por muitas léguas, passando pela cidade de Chincheiros com suas antigas muralhas incas e chegamos à beira do maravilhoso Vale de Yucay. Em sua base estão terraços de diversos níveis recuperados do rio Urubamba pela energia incansável do povo antigo. Em ambos os lados do vale, os declives íngremes resguardam os restos de muitos terraços estreitos, alguns dos quais ainda estão em uso. Acima dele estão os temporales, plantações de grãos, descansando como uma colcha de retalhos em declives tão íngremes que parece incrível que elas possam ser cultivadas. Ainda mais no alto, com as cabeças acima das nuvens, estão os picos cobertos de neve. O conjunto oferece uma cena maravilhosa, rica em contrastes, em proporções majestosas. Nós passamos a noite em Urubamba, a capital moderna da província, preferida pelos peruanos de hoje por conta da abundância de água, pelo clima agradável e riqueza em frutas. Cusco está muito no alto para ter um entorno charmoso, mas 600 metros mais abaixo, no Vale do Urubamba, há tudo para agradar os olhos e satisfazer os horticultores. Os jardins de Urubamba de hoje
estão cheios de rosas, lírios e outras flores resplandecentes. Nos pomares há pêssegos, peras e maçãs. Há campos onde morangos exuberantes são cultivados para o mercado de Cusco. O dia seguinte, seguindo vale abaixo, nos trouxe a romântica Ollantaytambo, descrita em termos gloriosos por Castelnau, Marcoux, Wiener e Skier há muitos anos atrás. A cidade perdeu um pouco de seu charme, mesmo que os desenhos de Marcoux sejam imaginários e os de Skier exagerados. Aqui, assim como no Urubamba, há jardins floridos e campos verdejantes altamente cultivados. Os riachos são sombreados por salgueiros e álamos. Acima deles, há precipícios magníficos, coroados por picos cobertos de neve. A aldeia em si já foi a capital de um antigo principado, cuja história está envolta em mistério. Há ruínas de edifícios curiosos, armazéns, mosteiros, empoleirados aqui e acolá, em penhascos quase inacessíveis acima da aldeia. Abaixo estão amplos terraços de extensão inacreditável, onde ainda são colhidas safras abundantes, terraços que permanecerão por muito tempo como monumentos à energia e habilidade de uma civilização que já acabou. A fortaleza está em uma pequena colina cercada por penhascos íngremes, muros altos e jardins suspensos, de modo a dificultar o acesso. Séculos atrás, quando a tribo que cultivava os ricos campos neste vale vivia com medo de seus vizinhos, esta colina oferecia um local de refúgio onde eles podiam se esconder. Deve ter sido reforçada na época. Conforme os séculos passaram e a terra ficou sob controle dos Incas, cujo maior interesse era um incentivo pacífico à agricultura, é provável que a fortaleza tenha se tornado um jardim da realeza. Os 6 grandes silhares de granito avermelhado, pesando 15 ou 20 toneladas cada, e colocados em fila no topo da colina, foram trazidos de uma pedreira a vários quilômetros de distância. A intenção era provavelmente mostrar a magnificência de um governante eficiente. Para seu povo, os megalíticos impressionantes eram sem dúvida uma fonte de orgulho. Uma légua abaixo Ollantaytambo, a rua se bifurca. O ramo direito sobe um vale íngreme e atravessa a paisagem de Panticaya, perto do Monte Verônica, que está coberto de neve. Próximo à passagem, há 2 grupos de ruínas. Uma delas, com o extravagante nome de Palácio de Granito, cuja aparência remete às partes mais lindas de Ollantaytambo, era apenas um armazém. A outra era provavelmente um tampu ou hospedaria para acolher viajantes oficiais. Antes da conclusão da estrada fluvial, por volta de 1895, os viajantes de Cusco até o Baixo Urubamba podiam escolher entre 2 rotas, uma através da passagem de Panticaya e outra através do desfiladeiro entre as montanhas Salcantay e Sorai, ao longo do rio Salcantay até Huadquinha. Ambas as rotas desviam das terras altas entre o Monte Salcantay e o Monte Verônica e das terras baixas entre as aldeias de Piri e Huadquinha. Em 1911, esta região ainda não era descrita na literatura geográfica do sul do Peru.
decidimos não usar nenhuma das duas passagens, mas sim descer diretamente pela estrada fluvial do rio Urubamba. A estrada nos levou a um país fascinante. 2 léguas depois de Piri, em Salapunco, a estrada contorna uma série de penhascos, o início de uma maravilhosa cadeia de montanhas de granito que tornaram o acesso ao Uilcampa mais difícil do que aos planaltos vizinhos, que são compostos de xistos, conglomerados e calcário. Salapunco é a porta de entrada natural para a antiga província, mas foi fechada durante séculos pela combinação de forças da natureza e do homem. O rio Urubamba, ao cortar seu caminho através da faixa de granito, forma corredeiras muito perigosas para serem transitáveis e precipícios que só podem ser escalados com grande esforço. Em algum momento da história, provavelmente existia uma trilha na margem do rio, onde as pessoas, rastejando ao longo da face do penhasco e às vezes balançando de uma borda para outra em cipós, conseguiam chegar a qualquer um dos terraços aluviais no vale. Outro caminho pode ter existido sobre penhascos acima da fortaleza, onde notamos, em vários lugares inacessíveis, os restos de muros construídos em bordas estreitas. Eles eram muito estreitos e irregulares para terem sido destinados a apoiar terraços agrícolas e podem ter sido construídos para tornar o penhasco mais íngreme. Os muros provavelmente representam os alicerces de uma antiga trilha. Para defender estas trilhas antigas, descobrimos que os homens daquela época tinham construído, aos pés dos precipícios, perto do rio, uma pequena mas poderosa fortaleza, cujas ruínas agora são chamadas de Salapunco. Sala significa ruínas, Punco significa porta de entrada. Fabricada no mesmo estilo da famosa fortaleza de Sacsayhuaman e parecida com ela na irregularidade dos grandes silhares e também por conta dos ângulos salientes que impediam que seus defensores escalassem as paredes, ela apresenta um problema interessante. Dominando a entrada do Vale de Torontoy, Salapunco pode ter sido construída por algum antigo chefe para que ele pudesse cobrar tributos a todos que passassem. Minha primeira impressão foi que a fortaleza foi colocada aqui, no final da zona temperada, para defender os vales de Urubamba. Os suprimentos provenientes das plantações de Torontoy, mais abaixo no rio, poderiam ter chegado até ela pelo caminho que antecedeu a atual estrada do governo. Salapunco pode ter sido ocupada pelas tropas do Inca chamado Manco, quando ele se estabeleceu em Uiticos e governou Uilcapampa. Ele dificilmente poderia, no entanto, ter construído uma obra megalítica deste tipo. É mais provável que ele tivesse destruído as trilhas estreitas do que tentado defender o forte contra os soldados de Pizarro. Além disso, o estilo e caráter da fortaleza parecem datá-la do mesmo período das conhecidas estruturas megalíticas de Cusco e Ollantaytambo. Isto faz parecer ainda mais extraordinário
que Salapunco pudesse ter sido construída como uma defesa contra o Ollantaytambo, a menos que tenha sido construída por pessoas que um dia ocuparam Cusco e que mais tarde encontraram um refúgio nos desfiladeiros abaixo. Quando visitamos Salapunco pela primeira vez, não havia nenhuma ruína megalítica tão longe no vale quanto esta. Nunca nos ocorreu que, ao caçar os restos de estruturas relativamente recentes, como as que o Inca Manco teve poder e tempo para construir, fôssemos descobrir restos de um passado muito mais remoto. Passado Salapunco, contornamos falésias e precipícios de granito e entramos numa região muito interessante, onde fomos surpreendidos pela extensão dos antigos terraços, seu comprimento e altura, a presença de muitas ruínas incas, a beleza dos profundos e estreitos vales e a grandeza das montanhas cobertas de neve que se elevavam acima deles. Do outro lado do rio, perto de Quiquente, em cima de uma série de terraços, vimos as extensas ruínas de Patayacta, uma cidade inca de grande importância. Não era conhecida por Raimondi ou Passoldam, mas aparece no mapa de Wiener, embora pareça que ele não a visitou. No momento, é suficiente observar que nossas explorações perto de Patayacta não revelaram nenhuma rocha branca sobre uma fonte de água, e que nenhum dos nomes de lugares nesta vizinhança se encaixa nos relatos de Uiticos. Sua identidade continua sendo um enigma, embora a simetria dos edifícios, suas características arquitetônicas como os nichos, estacas de pedra para os telhados, suportes de barra para as portas e furos na pedra para as amarrações, indiquem uma origem inca. Em que data essas cidades e vilas floresceram, quem as construiu e por que estavam desertas, ainda não sabemos. Em Torontói, o fim do vale cultivado, encontramos outro grupo de ruínas interessantes que foram possivelmente residência de um chefe inca. No lado oposto do rio, há extensos terraços e acima deles, no topo de uma colina, outras ruínas que foram visitadas pela primeira vez por Messers. Perto de Torontói, há um vale densamente arborizado chamado Pampa Charrua. Em 1915, rumores de ursos andinos, ou ursos de óculos, que foram vistos aqui e dos danos causados por eles a algumas das safras, nos levaram a ir investigar. Não encontramos ursos, mas a uma altitude de 3.600 metros, haviam algumas árvores muito velhas, completamente cobertas com um musgo florido até então desconhecido pela ciência. Acima das árvores, eu tive a sorte de encontrar uma planta de batata selvagem, com a qual os primeiros peruanos desenvolveram muitas variedades do que chamamos erroneamente de batata irlandesa. Os tubérculos eram tão grandes quanto ervilhas,
O Sr. Heller encontrou aqui um primo estranho do canguru, parente próximo dos caenolestes. Acabou sendo uma novidade para a ciência. Encontrar um novo gênero de mamíferos quadrúpedes era um evento que encantava o Sr. Heller. Torontoy está no início do Grande Cânion do Urubamba. E que cânion! A estrada fluvial passa com força por escadas de pedra, explode ao descer precipícios salientes e se estende por abismos que podem ser vistos de frágeis pinguelas apoiadas em suportes rústicos presos nos penhascos de granito. Sob densas florestas, onde quer que os precipícios permitissem, a terra entre eles e o rio já foi terraplanada e cultivada. Nos encontramos inesperadamente em um país maravilhoso. As emoções surgiram densas e rápidas. Ficamos maravilhados com o esforço feito pelo povo antigo para resgatar das corredeiras as faixas de terra cultivável incrivelmente estreitas. Como eles conseguiram construir uma parede de pedras pesadas ao longo da margem de um rio tão perigoso. Em uma curva, perto de uma cachoeira, um chefe inca construiu um templo, cujas paredes aterrorizam qualquer viajante, que deve passar perto das ruínas, incapaz de atravessar o rio pelas partes mais rasas. No alto do cânion, 1.500 metros acima deste templo, estão as ruínas de Corihuayratina. Possivelmente, uma antiga mina de ouro dos Incas. 800 metros acima de nós, em outra encosta íngreme, algum pioneiro moderno havia recentemente desbravado a selva, que contém uma fina série de antigos terraços artificiais. Na tarde do dia 23 de julho, chegamos a uma cabana chamada La Máquina, onde os viajantes param frequentemente para passar a noite. O nome vem da presença de grandes rodas de ferro, partes de uma máquina que nunca superou as dificuldades de ser transportada até uma fazenda de açúcar no vale abaixo, e anos atrás foi deixada aqui para enferrujar na selva. Havia pouca grama e nenhum lugar bom para montarmos nosso acampamento. Por isso, avançamos pela estrada difícil que havia sido esculpida na face de um grande penhasco de granito. Parte do penhasco tinha despencado para dentro do rio e a brecha feita na estrada tinha sido reparada com uma ponte rústica de aspecto frágil, construída sobre um suporte composto de troncos e galhos, amarrados juntos e cobertos por alguns centímetros de terra e pedras, para que parecesse suficientemente segura
para as mulas de carga que a atravessavam com cuidado. Não é à toa que a máquina descansou onde descansou e deu seu nome àquela parte do vale. A noite cai cedo neste cânion profundo, cujos lados têm mais de 1.600 metros de altura. Estava quase escuro quando passamos por uma pequena planície arenosa com 2 ou 3 acres de extensão, que nesta terra de montanhas íngremes é chamada de pampa. Se os habitantes dos pampas da Argentina, onde uma ferrovia pode percorrer 400 quilômetros em linha reta, com exceção da curvatura da terra, vissem este pequeno pedaço de planície chamado Mandor Pampa, pensariam que alguém estava brincando ou então usando de forma errada uma palavra que significa para eles espaço ilimitado sem uma colina à vista. No entanto, para os antigos habitantes deste vale, onde a terra plana era tão escassa que valia a pena construir terraços altos à beira de abismos para permitir o crescimento de 2 fileiras de milho, qualquer pequeno espaço naturalmente amplo no fundo do cânion é chamado de pampa. Passamos por uma cabana de palha mal conservada. Saímos da estrada por uma pequena clareira e fizemos nosso acampamento à beira do rio Urubamba, em uma praia arenosa. Ao nosso lado, além das enormes rochas de granito que atrapalhavam o caminho da correnteza que subia, havia uma montanha íngreme revestida de selva espessa. Era um local ideal para um acampamento perto da estrada e ainda assim isolado. Nossas ações, no entanto, despertaram o interesse do dono da cabana, Melcor Arteaga, que arrenda as terras chamadas de Mandor Pampa. Ele estava curioso para saber por que não ficamos em sua cabana como outros viajantes. Nosso segurança, o sargento Carrasco, o tranquilizou. Tiveram uma longa conversa. Quando Arteaga soube que estávamos interessados nos restos arquitetônicos dos Incas, ele disse que havia algumas ruínas muito boas nesta vizinhança. Na verdade, algumas excelentes no topo da montanha oposta, chamada Huayna Picchu, e também em um cume chamado Machu Picchu. Estes foram os mesmos lugares de que Charles Wiener ouviu falar em Ollantaytambo em 1875 e não tinha conseguido alcançar. A história de minhas experiências no dia seguinte pode ser ouvida na parte 2 de Terra Inca. Basta dizer neste ponto que as ruínas de Huayna Picchu se revelaram pouco importantes,
enquanto as de Machu Picchu são tão interessantes quanto qualquer outra jamais encontrada nos Andes.